Cicobi Amazônia oferece o seu programa local. Giro Cidade. Olá, Ariquemes! Olá a todos! Estamos no ar com mais uma edição do programa Giro Cidade, hoje, terça-feira, 9 de abril. Já começa o programa convidando vocês para participarem com a gente das redes sociais. Sigam a gente aí no Facebook, curta a nossa fanpage. Todas as matérias do SBT Ariquemes é postado lá na nossa fanpage, no Instagram também, e se inscrevam lá no nosso canal do YouTube. E conforme combinado ontem, nós começamos o programa de hoje com a segunda parte da matéria da pré-assembleia realizada pelo Cicobi Vale do Javari na noite da última sexta-feira, e você vai conferir comigo a partir de agora. O sistema cooperativo de crédito é uma alternativa aos bancos tradicionais e oferece aos seus associados acesso aos principais produtos e serviços financeiros com vantagens como economia em juros e tarifas. O Cicobi Amazônia possui 10 agências distribuídas nos municípios do estado de Rondônia e 2 no Amazonas. 2018 ele vem marcado pela baixa taxa Selic de 6,5%, no qual permitiu que todas as entidades financeiras, principalmente as cooperativas que não visam lucro, baixar as taxas de empréstimo dos recursos. Isso para o cooperado foi muito bom. A área de abrangência da cooperativa Amazônia, no Vale do Javari, não tinha mais área para trabalharmos. O Banco Central disponibilizou o estado da Amazônia, que não conhece o cooperativismo de crédito, Roraima, e com isso nós estaremos expandindo a nossa marca Cicobi da Amazônia, a força da cooperativa do Vale do Javari para todo o norte do Brasil. Rafael é cooperado de Cicobi e há 2 anos se tornou delegado do sistema. Ele garante que a cooperativa está próximo da realidade dos associados. Nós já estamos há 2 anos na função de delegado, né? E o delegado nada mais é do que aquela pessoa que faz a ponte, né, entre os cooperados e a própria diretoria. Ou seja, aquela pessoa também, nós temos reuniões a cada 3 meses, né, que são passados para a gente todos os resultados, tudo que tem acontecido na cooperativa e também as coisas que poderão vir a acontecer. Então, nós tivemos neste ano de 2018 foi um ano muito próspero no sentido de resultados, até porque com a nossa economia, né, que recuou bastante, né, a taxa Selic baixou muito, mas a cooperativa conseguiu ainda manter os resultados. Isso é uma coisa muito importante. E algo que aconteceu também muito importante foi o crescimento da nossa cooperativa, porque a cooperativa do Vale do Javari, que hoje já se tornou Amazônia, por quê? Porque nós agora estamos atuando também no estado do Amazonas. Então nós estamos com 2 agências agora lá em Manaus e várias outras agências que já estão abrindo ali na região do Amazonas e posteriormente também no Amapá. E recentemente agora, no final de março, no começo de março, nós tivemos também uma fusão, né, uma incorporação, nós incorporamos também um Cicobi lá de Porto Velho. Então tudo isso, já aumentou muito a nossa cooperativa em questão de capital, em questão de número de cooperados. Então a ideia da cooperativa, aquela cooperativa que nasceu ali em Buritis, que era uma portinha, hoje é uma cooperativa com milhares de cooperados, né? E a ideia é sempre avançar, porque o mercado hoje ele está da seguinte forma: ou a gente avança, ou a gente faz composições, aumenta, ou então a gente vai ser engolido. Então hoje o mercado hoje de cooperativas bancárias, ela funciona dessa maneira. E graças a Deus a visão que os nossos diretores, que o nosso presidente tem tido é nesse sentido, de avançar. E esse ano de 2018 foi um ano muito bom, muito interessante nessa parte. Nós saímos de um patamar pequeno para um patamar já muito acima, né, da média do que nós esperávamos, né? Mas isso com a cooperação de todos, né, desde o delegado até o nosso diretor principal, até o nosso presidente, né, que é o senhor Elias, o André também, que tem se colocado à disposição.
e tem feito com que a nossa cooperativa cresça cada dia mais. O sistema cooperativista vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos. Nesse contexto de crescimento, as cooperativas exercem importante papel econômico e social em suas comunidades, contribuindo para o desenvolvimento local. Esse ano a gente tem umas expectativas bem legais. Nós temos aí 8 municípios no estado do Amazonas para desenvolvermos a cooperativa Cicobi Amazônia. Temos também o estado de Roraima todo para a gente trabalhar. Nós vamos começar ali por Rorainópolis. O desafio é bastante grande, porém os resultados com certeza serão muito maiores que os desafios. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso programa. É uma satisfação, é uma alegria. Estamos aqui com a SBT, TV Alamanda, trazendo novidades. E essa é uma importante novidade. Temos aqui na nossa presença, nossos estúdios, o Dr. Enio Gomes, diretor do Infro de Ariquemes. Enio, seja bem-vindo, suas considerações iniciais. Agradeço o espaço cedido pelo SBT. Esse é um momento importante do IFRO estar se expondo à comunidade, né? Eu me chamo Enio Gomes da Silva, eu sou diretor do campus Ariquemes na gestão 2019 a 22. Então, nós estamos abertos à comunidade para receber a todos, a gente fala que é do Vale do Jamari, e de início eu agradeço o espaço para que a gente possa bater esse bate-papo juntamente aqui no SBT. Enio, nós temos aqui numa região assim, onde as principais atividades são agrícolas, né? E a sua instituição ela é muito importante para promover o nosso desenvolvimento. Esse nosso quadro aqui, Momento Econômico, ele visa isso, trazer entrevistadores que venham a somar o nosso desenvolvimento. Eu te pergunto hoje, quais são as propostas do Infro para admitir os alunos, se é jovem, se é adulto, como é que funciona a admissão? Linhares, a forma de como nós recebemos nossos alunos, né, a seleção desses alunos é através de edital. Né, o aluno tem um site do IFRO, né, onde ele se cadastra, coloca todos os seus dados lá para o sistema e através disso o aluno é selecionado. Né, segue algumas regras criteriosas, que é através de nota, tem que apresentar toda a documentação que o edital solicita. Através disso ele entra dentro da nossa instituição. Um ponto importante para a gente declarar e frisar aqui é que o aluno ele não entra por indicação de diretor e de nenhum servidor. Ele só entra através de um edital regido de acordo com o Instituto Federal de Rondônia. É desse modo que ele ingressa na nossa instituição. Hoje vocês trabalham com o ensino médio e ensino superior? Fale a respeito. Bom, hoje o IFRO ele tem uma gama de oportunidades. Nós trabalhamos do ensino médio à pós-graduação. Nós temos ofertas de todos os cursos, principalmente alguns cursos voltados para a nossa área, que é a agropecuária. Um deles é a aquicultura e o técnico em agropecuária e também o técnico em alimentos. Esses aí são voltados para a região de Ariquemes. Nós temos informática também e temos o curso de graduação, que é a agronomia, né, que também é um curso que começou há um ano atrás. Nós temos a ADS, que começou esse ano, que é o Análise e Desenvolvimento de Sistema, e nós temos o de licenciatura, que já começou com a gente desde o início. Temos o subsequente, né, que é em aquicultura, que são para os alunos maiores de idade que já terminaram o ensino médio. Fora isso, temos a pós-graduação também, que é importante frisar. Você falou aí no curso de informática. Hoje, as máquinas, o sistema, hoje tudo, tem que haver essa parceria, né, no campo. E no caso da Infro, é um acompanhamento desse processo todo que vocês fazem? Isso, dentro do IFRO nós temos algumas disciplinas específicas voltadas para essa modalidade. Uma delas é tecnologia e informação, onde o aluno, juntamente com o departamento de pesquisa e inovação, eles podem estar trabalhando vinculado, né, a esse tipo de desenvolvimento na nossa região. A gente sabe que hoje os equipamentos, né, mudaram significativamente em virtude da nossa tecnologia. Olha, hoje nós temos Rondônia e Ariquemes é a líder em piscicultura. Vocês hoje formam o técnico em aquicultura, né? E vocês dão essa assistência na formação dessa mão de obra.
Agora eu te pergunto, hoje está havendo uma expansão cada vez maior nesse setor de agricultura, de piscicultura. Mas hoje as pessoas trabalham só na produção. Existe assim uma orientação do IFRO para atender também a expansão de vendas, dos mercados, porque o pessoal, eles ficam só produzir é uma coisa, agora vender é outra coisa. Vocês têm alguma coisa a esse respeito, alguma disciplina ou orientação sobre isso? Sim, o curso de aquicultura subsequente ele é um curso voltado justamente para trabalhar com essas dificuldades que a gente fala, né? É que o produtor ele tem que entender do início ao fim da produção. E o curso de aquicultura, nós temos os professores qualificados para atender essa comunidade, tanto que gerou patentes, né? Então a gente tem algumas patentes voltadas para a do peixe, né? Que é da professora Juliana, que trabalha com a gente. Nós temos também outros professores que também trabalham dentro do curso, que trabalham essas situações, desde a matemática financeira até onde vender esse peixe e como é feito todo esse processo. A gente sabe que não somente a venda é importante, a gente tem que entender quais são os parasitas, o pH da água. Então ele entende todos esses processos para ser aplicado lá no agricultor para passar essa demanda para eles. Nós temos um importante, mas pelo tempo, a gente vai ter que levar isso para uma outra oportunidade. Nós falarmos do meio ambiente, porque há uma cultura hoje da soja que chegou agora do Mato Grosso, e isso preocupa, porque vai haver vamos dizer assim, uma degradação do meio ambiente, dos nossos rios. A água é vital. Então, eu gostaria de comentar você para outra oportunidade, para a gente falar sobre esse tema e outros temas voltados ao teu instituto. Combinado? Ok. Então, suas considerações finais, por favor. Então, Linhares, o IFRO Campus Areia Games agradece o espaço ao Linhares, ao SBT, e estamos lá, né? 13 quilômetros distante um pouco do centro da cidade, certo. Mas está aberto para a comunidade, e agradeço a todos os ouvintes, telespectadores aí. Pesados telespectadores, mais uma vez, obrigado, da TV Alamanda, SBT, pela essa oportunidade de trazer coisas úteis para o nosso público que está nos ouvindo. Obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, já voltamos. Estamos de volta, vamos agora para as notícias policiais. Em Ariquemes, um acidente grave aí deixou um motociclista ferido na Avenida Canaã. Acompanhe comigo aí na reportagem do Sérgio, do site Sintonia de Rondônia. Bom, nós estamos aqui na Avenida Canaã, onde acaba de ocorrer um acidente envolvendo uma Titan e também uma Ranger. A Ranger veio daqui e acabou, invadindo aqui a Avenida Canaã, e o motoqueiro que vinha de lá, o condutor da moto, ele não percebeu e acabou colidindo. Então aqui acaba de acontecer esse acidente e nós já estamos aqui presenciando a equipe do SAMU, que já está aqui, e nós vamos até o Hospital Regional para poder saber qual a situação desta vítima, né? Que um momento de descuido, pode focar ali, ele veio dessa rua e acabou entrando aqui na Avenida Canaã. Um momento de descuido, né? E acabou acontecendo, ocasionando este acidente. E nós, do SBT Ariquemes, registrando e mostrando aqui mais um acidente de trânsito, simplesmente por um descuido, né? Um momento de vacilo, acaba acontecendo esse acidente. Nós vamos agora acompanhar a equipe do SAMU, vamos lá no Hospital Regional para saber qual a situação do condutor da moto.
Nesse momento nós já estamos aqui no Hospital Regional, onde a equipe do SAMU já está aqui chegando com o condutor da moto, né? A vítima desse acidente. Ele que ainda não sabemos qual o estado, e vamos conversar com a equipe do SAMU. Assim que eles retornarem, a gente vai falar com os socorristas do SAMU. Bom, aqui nós estamos no Hospital Regional, onde a equipe do SAMU acabou de chegar com a vítima do acidente de trânsito, o condutor da moto. Ele que estava em uma Titan, né, uma moto Titan 160. O acidente aconteceu na Avenida Canaã. Segundo informações de amigos, ele tinha acabado de retirar a moto ali da Honda Motos, onde tinha dado um check-up, e infelizmente a caminhonete Ranger acabou invadindo a Avenida Canaã e ele vinha e acabou acontecendo esse acidente. Então nós estamos aqui no Hospital Regional e vamos conversar com os atendentes, socorristas do SAMU, para saber qual o estado de fato da vítima do acidente que aconteceu ali na Avenida Canaã. Agora estou aqui com o Igor, ele que é enfermeiro do SAMU. Igor, queria que você falasse pra gente qual o estado da vítima, como é que foi o acidente. Então, segundo informações, a vítima veio a colidir com outro veículo, né? Estava transitando ali pela Avenida Canaã, próximo ao setor industrial, né? Quando colidiu, e ele estava numa moto, veio ao solo, né? E depois das avaliações, apresentou bastante dor em região de quadril. E fizemos as imobilizações necessárias, juntamente com as avaliações médicas, analgesia também, né? E conduzido até o pronto-socorro do Hospital Municipal para outras avaliações aí e confirmar ou descartar a possibilidade levantada pela equipe pré-hospitalar, que era de lesão em região pélvica, né? Ele estava reclamando de dor, estava falando, consciente? Estava consciente, orientado, verbalizando bastante, né? Contribuindo bastante com a equipe. Porém, muita dor mesmo. O próprio balançar da viatura já causava um excesso de dor nesse paciente aí. Mas a gente tomou as precauções necessárias, inclusive com analgesia, algumas outras avaliações. E agora vai ficar sob os cuidados da equipe do Hospital Municipal para outras observações, avaliações e medicações que forem necessárias. Posteriormente, acredito que seja liberado. Quem trabalhou com você nessa ocorrência? A doutora Daniela e também o condutor Volney. Tá aí, é o comando policial registrando mais um acidente de trânsito aqui na nossa Ariquemes. E ontem, na cidade de Ariquemes, um homem foi alvejado aí com 6 tiros. Na realidade, foram 12 disparos, 6 acabou acertando na vítima no bairro São Luís, aqui em Ariquemes. Acompanhe comigo na reportagem. E mais uma tentativa de homicídio aconteceu no comecinho da noite desta última segunda-feira aqui no município de Ariquemes, ali próximo a Renascer. Pelo menos 12 disparos foram feitos contra um rapaz que acabou caindo ao solo. Pelo menos 6 disparos atingiram o mesmo. Ele foi socorrido às pressas até o hospital regional e o estado de saúde dele até o momento não foi divulgado. Uma equipe da Polícia Militar se fez presente no local e vários populares se aglomeraram para ver mais aquela situação. Os policiais foram informados que no bairro São Luís estaria acontecendo disparo de arma de fogo. De imediato, os militares fizeram o deslocamento, sendo que chegando no bairro, foi avistado uma aglomeração de pessoas em frente à casa da vítima na Rua Palmas. E no local também foram localizadas algumas cápsulas. Populares relataram aos policiais que a vítima teria fugido correndo, sendo encontrada na Rua Alecrim. A vítima relatou que apenas estava em frente à sua residência quando 2 indivíduos chegaram em uma motocicleta, momento em que o passageiro abriu fogo e disparou várias vezes em sua direção. Após o crime, os marginais se evadiram tomando um rumo ignorado. O homem foi atingido no antebraço, onde houve uma fratura exposta no pescoço, nas nádegas, nas costas e na coxa. Os projéteis ficaram alojados, somente o da coxa entrou e saiu. Devido à fratura exposta, a vítima teve que ser encaminhada ao pronto-socorro de Porto Velho, onde passa por cirurgia. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil do município de Ariquemes.
Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, já estamos de volta. Voltamos, vamos conferir agora mais uma edição do quadro Cidadania. Hoje, Catiane Malta entrevista o advogado criminalista Márcio Gomes. Confira comigo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Cidadania. O quadro que tem como objetivo aproximar você, cidadão, do conhecimento dos seus direitos. Hoje, aqui nos nossos estúdios, nós estamos recebendo ele, advogado especialista na área criminal, Dr. Márcio Gomes. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo ao Cidadania. Obrigado, Catiane. Obrigado a todos. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês no quadro Cidadania. Parabenizar você por essa iniciativa de aproximar mais o cidadão dos direitos e de conhecer um pouco dos seus direitos e deveres também. Isso mesmo. Doutor Márcio, nós temos aqui uma situação, assim, para você que é advogado criminalista especialista nessa área, algumas perguntas que o pessoal de casa já tem mandado pra gente, você vai sanar essas dúvidas sim. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Até esse advogado já renomado, criminalista aqui em toda a nossa região, no Brasil, porque tem atuações, a gente tem conhecimento em toda a extensão do Brasil. Então conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Então, Catiane, eu me formei na UBRA em 2005, vim direto para Ariquemes e estou nessa toada aí da área criminal desde a época de faculdade, que eu gosto muito dessa área criminal. Aprendi muito com o saudoso defensor público Dr. Antônio Francilino, de Ji-Paraná. Então, estou nessa área aí criminal, atuando nos tribunais do júri e gosto muito mesmo. Eu sou encantado pela área criminal. Que bacana. A gente tem uma pergunta aqui que o pessoal de casa realmente já mandou para a gente algumas e a gente já vai começar perguntando. Doutor, qual é a diferença entre o porte e a posse de arma de fogo? Excelente pergunta, porque depois do decreto do nosso presidente deu uma embaralhada. O pessoal não consegue entender o que é posse e o que é porte. Já não conseguia entender antes. Então é simples. A posse de arma de fogo é você ter o direito de possuir a arma. Possuir em casa ou no seu trabalho, desde que seu trabalho seja no seu nome, seja a empresa no seu nome. O porte, o próprio nome já fala, é portar a arma, é carregá-la consigo para onde quer que você vá. Então existe a posse, que é a autorização para você tê-la consigo em casa, e o porte, que é a autorização para que você possa portá-la, andar com ela por onde quer que você vá. Em alguns lugares, inclusive. Não são todos os lugares que você pode portar arma de fogo, mesmo com a autorização federal. Entendi. Esse decreto presidencial, como que ficou? Ele libera o porte ou a posse? Enfim, o Estatuto de Armamento, antes desse decreto presidencial, ele foi mudado muito pouca coisa. A idade continua a mesma, os requisitos para adquirir arma de fogo, para ter a posse ou o porte de arma de fogo, permaneceram os mesmos, ter bons antecedentes, trabalho lícito. A única coisa que mudou taxativamente, que fez uma mudança muito grande, foi a declaração de efetiva necessidade da arma de fogo. Não é necessário você dizer mais para que você quer essa arma. A posse dela, não é o porte, a posse. Então, todo cidadão brasileiro pode ter uma arma dentro de casa, consigo, em casa? Pode, desde que preencha os requisitos da lei do Estatuto de Desarmamento. Entendi. Então não significa que a partir desse decreto qualquer cidadão vai poder sair andando por aí com a arma, porque não é disso que se trata. De maneira nenhuma. Se isso acontecer sem a devida autorização, vão ter que ligar para um advogado criminalista para que vocês possam aí cumprir a sua pena por porte ilegal de arma de fogo. Exato. Doutor, você pode passar para a gente alguns dos requisitos para conseguir essa posse de arma de fogo? O mais importante é a idade mínima, que é 21 anos. Se você tiver
20 anos, 19 anos, 18 anos, não existe mandado de segurança, não existe pedido nenhum. Então não é maioridade. Não. Precisa ser 21 anos. Olha Isso só. não mudou. O outro é ter os bons antecedentes. Vão ter que puxar lá os antecedentes, tanto da Polícia Federal, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, todos os tipos. Se você não tiver respondendo nada, nenhum crime ou nenhuma passagem, já preenche um dos requisitos. O outro é o exame de aptidão, né, prática, que você tem que fazer num estande de tiro ou com um instrutor credenciado pela Polícia Federal, onde você vai praticar o tiro, e também o psicotécnico junto a um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Só assim você junta toda essa documentação até a Polícia Federal e praticamente 100% de chance que a sua posse está garantida. Aí você vai adquirir a sua arma de fogo, seja pistola, seja revólver, e pode ter ela consigo em casa. Olha só, então realmente é um pouquinho burocrático, né? Na verdade, sendo gentil, é muito burocrático para se conseguir ainda hoje. Sim, na verdade, não mudou o Estatuto do Desarmamento. Isso. Somente aquela declaração da efetiva necessidade, que era isso que amarrava, porque ficava a critério da autoridade federal, ou seja, o delegado federal, em analisar se aquela necessidade do cidadão que estava pleiteando realmente valia a pena para ele ter essa arma ou não. E geralmente também era indeferido, não era permitido. Entendi. Agora falando um pouquinho sobre esse Estatuto do Desarmamento. Doutor, ao seu ver, né, que é um estudioso, está aí fazendo doutorado no direito criminal, é isso mesmo? Eu não sei de onde você tirou essa informação, que eu nem tinha te contado, mas sim. Eu faço na Universidade Federal de Buenos Aires, na Universidade da Argentina, na UBA, e sou doutorando em Direito Penal mesmo. Olha que bacana. Então, doutor, dentro dos seus estudos e tudo mais, esse Estatuto do Desarmamento trouxe algumas consequências positivas ou negativas? Faça as suas ponderações a respeito desse assunto. Na verdade, o cidadão brasileiro, ele votou no plebiscito, ele votou para que fosse autorizado a arma de fogo. E aí apareceu o Estatuto do Desarmamento proibindo tudo. Particularmente, eu sou a favor do cidadão ter a sua arma dentro de casa, para sua defesa ou simplesmente porque ele quer, porque é um direito dele. Muita gente pode vir a falar assim, mas eu vou ter uma arma de fogo, eu não sei se eu vou usar. Então, eu não vou ter um extintor de incêndio aqui na emissora, porque eu não sei se eu vou usar. Mas eu prefiro ter o extintor de incêndio e não usar do que precisar e não ter. É um bom pensamento, é um pensamento realmente aí bem importante. Agora, doutor, nós do Cidadania, a gente realmente tem conhecimento dos nossos entrevistandos aqui e chegou ao nosso conhecimento também que o doutor já foi professor de Direito Constitucional. É isso mesmo? É verdade, eu já lecionei Direito Constitucional, Antropologia, Sociedade, Ética e Bioética e noções de direito também. Olha que bacana, o direito constitucional nós tivemos em alguns programas passados, inclusive a presença do vereador Zu aqui, que falou sobre alguns projetos que envolvia o conhecimento do cidadão justamente da Constituição Federal, por entender o quão importante é a Constituição Federal. Então, faz pra gente essa ponte, esse entendimento entre o direito constitucional e o direito criminal. Inclusive, já pegando esse gancho, era um projeto meu desde a época de faculdade, que eu queria palestrar nas escolas, como eu fiz aqui em Ariquemes há alguns anos atrás, sobre o direito, sobre a Constituição. Eu acredito que deveria ser matéria obrigatória. Pelo menos, doutora, o artigo 5º e seus incisos, porque vai dar uma panorâmica, né, algo geral para que a população saiba os seus direitos e garantias fundamentais. Então, eu já ficaria feliz se toda a escola tivesse aí essa matéria, o artigo 5º e seus incisos da Constituição Federal. Quanto ao direito, essa relação do direito da Constituição, né, direito constitucional, do direito penal, o próprio artigo 5º já nos garante a ampla defesa e o devido processo legal.
Eu vejo assim, como advogado criminal, como advogado e como um cidadão que tem um nível superior. Muita gente pensa, se a pessoa foi presa ou foi detida, alguma coisa ele deve. Não é bem assim. A pessoa foi presa, nós ouvimos dizer, nós vimos um programa. Não é bem assim. Nós temos que tratar sobre o direito daquela pessoa. E pode ser eu, pode ser a senhora, um parente da senhora, um parente do telespectador, um vizinho, e a pessoa vai dizer, meu Deus, mas ele era mecânico, ele trabalhava, a gente via ele vindo todos os dias, não é possível, esse menino é inocente. Peraí, mas ele foi preso, então alguma coisa ele deve. E não é bem assim. Nós não podemos taxar isso. Então, o devido processo legal que a Constituição se refere é que a gente tem que ter um procedimento, né, processual, onde vai se analisar as provas que tem contra o cidadão, né, e a ampla defesa que ele tenha todos os direitos garantidos com a sua defesa, seja por advogado, seja por defensor público. Mas indefeso o cidadão não pode ficar. Senão ele tem que ser posto imediatamente em liberdade ou o processo ser extinto ou arquivado. Porque sem advogado não há justiça. A própria lei federal, né? O advogado é essencial à administração da justiça. Sem advogado não há justiça. Muito bem. Doutor, aproveitando aqui esse gancho da Constituição Federal que nós estamos conversando, é muito comum, né, algumas pessoas falar, o advogado criminalista, ele advoga ou ele defende o bandido. Fala um pouquinho pra gente sobre essa afirmativa, explica um pouquinho pra gente por que isso nasceu, de onde esse entendimento nasceu, se ele é correto, se ele não é correto, fala pra gente. Eu vou tentar falar, né, em 3 minutos, mas levaria uns 3 dias para eu dizer o que eu penso, mas enfim, não é por ser advogado criminal, é por ser advogado, assim como a senhora também é advogada, a senhora pensa. O advogado criminal ou o advogado, que todo advogado pode atuar em qualquer das áreas, criminal, civil, trabalhista, previdenciária, ambiental, mas tem aqueles que optam por um único caminho. Enfim, o advogado criminal ele não é advogado de bandido, ele é advogado do cidadão, que está precisando de uma defesa, independente da acusação né, ou da suspeita, ou da suposta acusação, ou dos indícios de autoria. Então, o advogado, independente de ser criminal ou não, ele defende o direito do seu cliente, ou, melhor ainda, do cidadão, porque indefeso o cidadão não pode ficar. Muito bem. Então, na verdade, aqueles direitos que estão elencados na Constituição Federal, no artigo 5º, eles precisam ser respeitados. Então, o que o doutor está dizendo é que, realmente, uma vez que esses direitos precisam serem respeitados, o advogado entra aí para garantir o respeito e olhar atento a esse artigo 5º, é isso mesmo? Brilhantemente, é desse jeito. Até porque, antes de 88, na própria ditadura, não havia isso. A pessoa simplesmente ela era presa, era levada para os porões dali da ditadura, quando não sumia, ficavam anos presos, sem um devido processo legal, sem as famílias saberem o que tinha acontecido, simplesmente levavam, por suposições, por achar que eram anarquistas, enfim, não vem ao caso. O que eu estou tentando elencar com isso não se pode tolher o cidadão da sua liberdade ou imputar a ele crime ou até uma suspeita de um crime sem que ele tenha um processo para ser provado isso. Entendi. Agora, o doutor acredita que talvez esse sentimento nasceu aí por talvez tamanha impunidade e que esse problema da impunidade já não faz parte de uma responsabilidade do advogado e sim talvez aí do legislativo? Então, doutor, é assim, a gente fala... meu Deus, mas o fulano de tal lá no STF, você vê, foi concedida a liberdade provisória do fulano que apareceu na televisão roubando, ou enfim, qualquer tipo de crime, matando, ou até na própria Lava Jato. Mas essa concessão da liberdade não é porque a pessoa é importante ou tenha dinheiro, não é isso. Mas ela preenche os requisitos da lei. Enquanto não mudar a lei, a gente tem que respeitar a lei que nós temos. Se a lei diz que o cidadão precisa ter endereço fixo, trabalho lícito, bons antecedentes,
para ser concedida a liberdade provisória, não há por que não concedê-la. E o comum hoje em dia é que isso por si só não basta para a concessão da liberdade. Então, o que mais basta? Porque está escrito na lei. Letra de lei. Né? Agora, se o crime foi violento ou se a sociedade está abalada, não é isso que fala a lei. A lei fala, se eu tiver bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito, eu posso responder o processo de liberdade. E existem outras formas dessa liberdade. Tem a liberdade assistida, que é uma prisão domiciliar, que é uma intervenção com o equipamento eletrônico, que é chamada de tornozeleira eletrônica. Então, existem outras formas de manter a pessoa em cárcere, digamos assim, diferente da própria cela. Entendi. Doutor, agora para a gente finalizar, qual é a dificuldade, né? Alguma dificuldade maior que o advogado ou o advogado criminalista, fica a seu critério só cercear entre o advogado criminalista ou toda a classe da advocacia para o exercício da profissão hoje na cidade de Ariquemes ou no estado de Rondônia? Então, doutora, existe a falta de entendimento do própria população, né? de alguns órgãos ou até de algumas autoridades de tolher aí o direito do advogado, que a gente chama das prerrogativas, que é lei federal. O advogado tem algumas prerrogativas. Uma delas é ingressar em qualquer ambiente público, repartição pública, além dos cancelos. O que é isso? Além das portas, além das travas. O advogado ele pode entrar sem bater, inclusive. Obviamente que é a letra da lei, mas obviamente a gente é anunciado, a gente bate, mas a lei é tão fria nesse sentido que diz que a gente pode ultrapassar os cancelos, né? Respeitando a ordem de chegada. Então, ter uma reunião, ter uma conversa com o seu cliente em qualquer situação que ele esteja, pode ser meia-noite, 4 da manhã, 5 horas da manhã. O processo pode ser segredo de justiça, o advogado tem esse acesso. Então, quando você não concede esse acesso ao advogado, você viola as prerrogativas, que é lei. Inclusive, há um projeto já tramitando, onde vão, se Deus quiser, vão criminalizar quem fere aí as prerrogativas do advogado. Porque, na verdade, doutor, eu acredito que quem fere as prerrogativas do advogado não fere direitos do advogado. Ele fere direitos exatamente do cidadão. É isso mesmo, né? Ele rasga a Constituição. Porque a Constituição, ele diz que todos têm direito à defesa, à ampla defesa, ao devido processo legal. E quando o advogado, em nome do seu cliente, seja criminal, seja previdenciário, seja tributário, ambiental, enfim, qualquer área de atuação, que não permitem o acesso a documentos dos seus clientes, processos, ou até mesmo conversar com seus clientes que estão presos, um exemplo, ele fere essa Constituição. E essa Constituição, ela nos garante o Estado Democrático de Direito. E ferindo a prerrogativa do advogado, diretamente se fere a Constituição Federal. Muito bem, nós teremos aqui uma extensa pauta para conversar com o Dr. Márcio Gomes, ele que é especialista em direito criminal e, além disso, também faz parte da Comissão de Prerrogativas, é isso, doutor? Sim, doutor. Eu tive a honra aí de estar já nessas 3 gestões da OAB aqui de Ariquemes, né, fazendo parte da Comissão de Prerrogativa, uma das comissões mais importantes da OAB, ao meu ver, porque é o que defende o direito dos advogados, e graças a Deus são raras as vezes que a gente é acionado, né? E esse ano eu fui agraciado também com a nomeação para fazer parte também da Comissão de Prerrogativa da OAB estadual. Olha que bacana. Seccional em Porto Velho, e aceitei com muita honra, né? Dr. Brian, o nosso presidente da OAB aqui de Ariquemes, endossou, né? O Dr. Alex Sarkis também. Então, eu fico muito feliz e honrado em poder aí levantar essa bandeira. E não tem hora. Eu já fui acionado 4 da manhã, porque alguma autoridade não queria deixar o advogado conversar com o seu cliente durante uma prisão, e nós fomos acionados e a gente foi. Vai advogado com uniforme de futebol no final de semana, mas todos ali da comissão se reúnem o máximo que podem e vão até o local para identificar aí se houve a violação da prerrogativa. É
muito importante porque, de fato, reiterando aqui, a violação, se ocorreu a violação da prerrogativa do advogado, é porque fatalmente ocorreu violação dos direitos fundamentais do cidadão. Né? Dr. Márcio Gomes, muito obrigada pela presença aqui no Cidadania, tá? Nós só temos realmente a te agradecer por ter aceito o nosso convite. A honra foi minha, agradeço aí toda a equipe, né, do SBT, de Ariquemes, a você também, doutora, muito obrigado. Ao Fernando, que está ali atrás das câmeras, ali cuidando da gente, muito obrigado, seu profissionalismo. E eu estou à disposição, sempre que precisar, eu estou aqui. Esse foi mais um Cidadania, a todos vocês, muito obrigada pelo carinho da audiência, fiquem com Deus e até mais. Muito obrigada aí a Catiane Malta, também ao Dr. Márcio Gomes. Excelente entrevista, muito esclarecedora aí, falando um pouco mais sobre a profissão do advogado criminalista. E o Giro Cidade desta terça-feira, então, chega ao fim. A você aí de casa, obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia, obrigada a todos que participaram com a gente pelas redes sociais. Sigam lá a nossa página no Instagram, @SBTAriquemesoficial. Sigam também a minha, @GemimaKeren94, @GemimaKeren94. Sigam lá também a minha página no Instagram. No Facebook, a nossa fanpage é SBT Ariquemes TV, Alamanda Oficial. Lembrando que todas as nossas matérias, todo o conteúdo de jornalismo do SBT, você pode estar revendo, então, aí nas nossas redes sociais. Um forte abraço a todos vocês. Te encontro amanhã, quarta-feira, meio-dia, ao vivo, hein? Tchau!